preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e se ferindo com pedras. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, Senhor, mas queremos que ela seja bênção agora nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Quando você vê essa frase aqui que eu coloquei, Jesus usou pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. Uma das coisas que eu acho tremendo nos evangelhos e logo mais em Atos dos Apóstolos, quando você vê esse grupo que Jesus treinou, que Jesus investiu um tempo de qualidade de 3 anos, esse grupo que era formado por diversas pessoas, mais especificamente 12 pessoas, cada um com seu perfil, cada um com a sua identidade, mas eram pessoas simples, mas pessoas que o Senhor projetou neles algo tremendo. Quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, meu amado, também algo tremendo é projetado sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu creio que nós estamos vivendo um momento onde pessoas simples farão coisas extraordinárias. Pessoas normais como eu e você podemos e devemos e vamos fazer em nome de Jesus coisas extraordinárias. O Evangelho de Marcos mostra o registro da caminhada de Jesus, como eu falei, diferente dos outros evangelhos, mas a leitura dele constrói a cada dia o caráter do cristão até que alcance a maturidade em Cristo. Se você ler o Evangelho de Marcos, você vai perceber isso, que Marcos, ao introduzir Jesus nesse background da história, colocar Jesus caminhando em cada momento, em cada lugar, que nem nessa situação que nós estamos pregando hoje, ele sai totalmente de uma agenda judaica, de uma necessidade judaica, para ir exatamente num lugar onde ele não precisaria ir, que era a vila dos Gadarenos. Mas ele faz isso por causa de um homem. Há 2 lugares em todo o trajeto de Jesus que você poderia dizer, ele não precisava ir lá. O primeiro é este, e o segundo é quando ele vai ao encontro de Samaria, da mulher samaritana. Nós podemos dizer assim que ele não precisava ter ido a esses lugares, mas ele foi. Ele foi por quê? Porque ele sabia que nesses lugares há pessoas com sede, havia pessoas que precisavam de um milagre. Então, meu amado, o que atrai a agenda do Senhor não é a estética da igreja, não é a estética dos cultos. Nós vemos culto hoje tão bacanas feitos online, onde dão flash, dão zoom do pastor, tantas tecnologias, mas o que atrai o Senhor não é toda esse background tecnológico. O que atrai o Senhor Jesus é o meu coração e o teu coração. E isso nós precisamos entender e vivenciar a cada dia, porque é isso exatamente que vai fazer a diferença. Então, aprenda a ler, aprenda a estudar a palavra do Senhor, aprenda a ler as Escrituras, porque dela sairá uma operacionalidade do Espírito Santo na sua vida e no seu caráter. A leitura das Escrituras, a oração e o serviço cristão renovam continuamente a nossa comunhão com Deus. Isso modela o nosso caráter. Às vezes, amados, nós queremos uma fórmula mágica por santidade, e às vezes o que Deus está esperando de mim e de você é um tempo de qualidade, para que através desse tempo de qualidade ele faça toda a diferença. Em cada um desses momentos, Marcos vai mostrando isto. Que Jesus vai aqui, Jesus vai lá, Jesus passa numa vila, Jesus vai numa cidade, e ele sempre vai ao encontro dessas pessoas que estão com sede. Então, uma das questões que nós precisamos entender é isso. E para isso, meu amado, para que Jesus venha ao meu encontro, ao seu encontro, você precisa estar com o coração aberto. Talvez esse endemoniado, nesse momento, ele talvez nem estivesse. Mas quando os demônios reconhecem a autoridade de Jesus, esse homem é liberto. Você vai ver no final, você pode ler depois, que o desejo do coração dele era seguir Jesus. Tamanha gratidão. Como aquela mulher que entra na casa de Simeão e se joga aos pés de Jesus. Aquela mulher que nós entendemos que era uma pecadora, que foi perdoada. Quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Ela se joga aos pés de Jesus e com lágrimas molha os pés de Jesus e com seu próprio cabelo enxuga os pés de Jesus. Gratidão. Uma das coisas que nós falamos hoje de manhã no estudo do aulão, se você não pôde assistir, nós vamos colocar logo mais no YouTube, na página da Monte Hebron,
Mas uma das coisas que nós falamos, que esses versículos 3, 4 e 5 do Salmo 124, eles estavam trazendo ao meu coração, ao seu coração, uma única palavra: gratidão. Talvez seja isso que nós precisamos. Esse texto, amado, mostra que Jesus enfrentou para chegar até este homem preso pelos demônios. Ele enfrentou uma tempestade, ele enfrenta, uma cidade que é hostil a ele, ele enfrenta tudo isso sabendo de uma única coisa: eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes eu vejo pessoas se acovardando por tão pouco na sua família, no seu trabalho. Não que você tenha que ser uma voz estridente, mas você tem que ser sal e luz aonde você estiver. E às vezes eu vejo pessoas desistindo tão fácil da nossa caminhada com Deus. Nós estamos aprendendo a nos posicionar. O versículo 1 começa assim: chegaram ao outro lado do mar. Uma palavrinha que nós já estudamos ela bastante, porque Marcos usa demais ela. Marcos, a palavra exomai, que significa chegar a um lugar com propósito. Nós podemos dizer que essa é a palavra que mais aparece no Evangelho de Marcos, porque, como nós falamos, Marcos ele começa a registrar a caminhada de Jesus geograficamente, mas é como se ele estivesse falando, em cada um desse lugar que ele foi, havia um propósito. Meu amado, você já parou para pensar nisso? Hoje que nós estamos sendo bombardeados com tantos ismos, né? Da necessidade de você ter foco, da necessidade de você ter propósito, da necessidade de você ter isso, ter aquilo. E quando você tem foco, você tem propósito, você consegue pelo menos se lançar, né, de uma forma motivada a chegar a algum lugar. Jesus já tinha isso. Jesus sabia o que ele queria, Jesus sabia o que ele estava fazendo, e Jesus sabia onde ele estava. Talvez hoje a igreja não sabe o que ela está querendo, ela não sabe o que ela está fazendo, e muitas vezes ela não sabe nem para onde ela está indo. Isso é muito sério, meu amado. Hoje de manhã nós falamos duas palavras no estudo, no Salmo, e você pode depois acessar a página da Monte Hebron, Salmo 124. Nós falamos que nós nunca vivemos uma pluralidade religiosa. Nós temos tantas coisas que, só duas informações rápidas. Primeiro, você já percebeu tanto de discussão que se deu só porque foi convocado um jejum pelo presidente da República, pessoas dizendo favoráveis, pessoas dizendo contra, pessoas dizendo que o jejum não é esse o verdadeiro. Meu amado, às vezes nós caímos em tantas discussões, esquecemos de uma coisa simples: orar nunca fez mal para ninguém, jejuar nunca fez mal para ninguém. Um outro assunto, a ceia. Hoje era para ser o domingo de ceia. Algumas igrejas estão fazendo ceias virtual, ou seja, convocando as famílias nas suas casas para fazer. Mas você não tem ideia, em alguns lugares eu tenho link com os pastores, as discussões. Será que é? Será que não é? A ceia é só na igreja? Às vezes nós perdemos tanto tempo aí. Quando Jesus ele vai caminhando no seu ministério, ele vai caminhando com um propósito. Ele chega a um lugar com um propósito. Então, a minha pergunta é essa: quais são os propósitos da tua vida? Quais são os propósitos da tua vida? Se você colocar como propósito número 1, buscar primeiro o reino dos céus, pode ter certeza que todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, meu amado, não é o lugar que deveria fazer a igreja, mas é a igreja que deveria fazer o lugar. Nós, às vezes, nos atrapalhamos querendo pensar que é o lugar que vai nos santificar, sendo que sou eu que vou fazer a diferença. Então, Jesus chega num lugar impróprio. Ele vai num cemitério. Ele vai conversar com uma pessoa cheia de demônio. Mas ele era aquele prometido nas Escrituras. E isso faz toda a diferença. Quando ele sobe aos céus, ele fala o seguinte: olha, eu estou deixando esse poder com vocês. Essa autoridade está sobre vocês. O apóstolo Paulo, quando entendeu isso, ele colocou assim, e ele subiu nas regiões celestiais e lá nos abençoou. E mais, Paulo fala aos Efésios, capítulo 1, ele nos pega e nos coloca acima de principados e potestades. Esse estar acima, meu amado, significa que essa autoridade que o Senhor tinha foi estabelecido sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então eu e você como cristão não precisamos temer os gadarenos. Eu e você como cristão não devemos temer as pandemias. Eu e você como cristão não deveríamos temer nada, mas descansar na graça e na soberania do Senhor. É isso que vai fazer toda a diferença. Pensa que Jesus poderia ter dito assim, olha,
semana que vem eu vou lá, vai dar uma tempestade aqui, não vamos hoje não, vamos deixar para a semana que vem. Ou então ele poderia deixar, não, essa vila aí é uma vila totalmente pagã, eles eram pagãos, tá? Eles não têm nada a ver com meu pai, não faz sentido eu ir lá, por que eu vou lá? Mas ele vai porque ele se importa com a minha vida e com a sua vida. Então nós precisamos entender isso. Jesus amou este homem no estado que ele estava, mas o seu amor não permitiu que o homem continuasse naquele estado. É uma assim também com a minha vida e sua vida. Ele me amou no estado que eu estava, mas o amor dele foi tão grande que ele não permitiu que o Silas continuasse naquele estado. Às vezes nós precisamos entender que é isso que deveria motivar o meu coração e o seu coração a seguir a nossa caminhada com Deus. Às vezes o que falta para nós é trazer à memória, não há necessidade de fazer isso, mas talvez fosse uma lição didática. Trazer à memória e dizer, caramba, aonde eu estaria se não fosse Jesus Cristo na minha vida? Talvez você só vai ter esse flash quando tocar a trombeta e você sentir que você está subindo, dizer, uau, talvez eu não fosse subir se não fosse Jesus. É mais ou menos isso. Eu acho que tem um momento que eu e você precisamos entender, e é isso que faz a diferença dos grandes homens de Deus. Eles sabiam e conheciam o seu lamaçal de pecados. Eles sabiam da onde o Senhor o havia tirado. Eles tinham consciência plena daquilo que Deus fez. Então ele sabe quem nós somos, ele conhece o nosso nome, ele conhece o nosso passado, já nos amava e já havia decidido morrer naquela cruz pela minha vida e pela sua vida. Uma das coisas que eu falo sempre que é fantástico nessa caminhada com Deus é que você não precisa chegar e dizer, Senhor, eu não sei como que fala, Ele já sabe. O que talvez você precisa ter coragem de reconhecer aquilo que o Senhor já sabe e tomar um posicionamento. Às vezes às vezes existem pessoas como esse gadareno, pessoas que foram rejeitadas pelas suas famílias, pessoas que vivem em lugares de coisas mortas. O cemitério é o lugar, tinha um autor que fala que o cemitério é o lugar mais rico, né? Que os pensamentos, as grandes ideias foram tudo enterrado ali. Mas talvez seja um lugar de sonhos mortos. Esse homem vivia nesse ambiente. Nós podemos contextualizar na minha vida e na sua vida e trazer talvez para o nosso agora e colocar isso. Quantas pessoas não vivem nesse ambiente de coisas mortas? Quantas pessoas não estão conseguindo conviver nessa quarentena? Eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo, eu sei que nós quebramos uma rotina, mas será que a nossa prioridade, será que não é um tempo de qualidade que o Senhor está dando para a igreja, para nós termos nosso tempo com o Senhor? Às vezes é momento de nós nos aquietarmos. Quantas pessoas estão amarradas como esse gadareno? Amarradas nas suas amarguras, amarradas nas suas lamentações. E às vezes precisa, ter coragem de dizer, Senhor, eis-me aqui, liberta-me. Porque é isso que o Senhor faz. E Marcos continua dizendo, ele saiu ao seu encontro do sepulcro. Marcos coloca que essa pessoa sai ao encontro dele. A palavra que Marcos vai usar aqui é a palavra upantal, né? No grego significa reconhecer ou prestar até uma honra. Mas eu prefiro pensar como o Strong. Os demônios reconheceram. E aqui, amado, tem alguma coisa que você precisa entender muito grande. O mundo espiritual reconheceu. Você já notou que Marcos coloca isso, né, de uma forma tremenda? Ele começa lá na sinagoga de Cafarnaum, aquela pessoa endemoniada que reconhece a voz de Jesus. Parece que Marcos faz questão, e ao longo do Evangelho, você vai ver outras situações onde Marcos faz questão de que o mundo espiritual sabe quem é Jesus. Parece que o mundo espiritual sabe quem é Jesus. E a pergunta é, será que nós como igreja sabemos quem é Jesus? O que fizeram com esse homem foi talvez a solução mais prática e mais fácil. Tiraram de circulação e consideraram uma causa perdida. A atitude que essa família teve com esse jovem, meu amado, foi uma atitude prática. Eles não suportavam mais, eles não conseguiam lidar mais com aquele jovem. Então eles simplesmente colocam para fora do convívio familiar. E é interessante que Jesus não vai na família perguntar onde está o teu filho. Ele vai direto no cemitério, naquele lugar, talvez onde aquele jovem, talvez já estava apoderado por aqueles demônios,
e talvez no inconsciente daquele jovem se sentindo rejeitado, né? E aquele conflito entre onde é o demônio, onde é a minha alma. Ali Jesus chega com uma voz de autoridade e expulsa esses demônios e liberta esse jovem. Interessante, nós não vamos pregar sobre isso, mas a sequência dos fatos está muito mais, porque uma vez que eu preguei sobre o texto, nós enfatizamos esse ponto, que aquela cidade, aquele vilarejo, em vez de se glorificarem, ficarem assim entusiasmados com o que aconteceu com aquele jovem, eles se preocuparam com prejuízo financeiro. Talvez esse momento muitas pessoas estejam muito mais preocupadas com prejuízo financeiro do que propriamente em descansar no Senhor e dizer: Senhor, eu sei de todas as coisas, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, e eu quero descansar em Ti. Eu tenho sido assediado no sentido de pessoas me ligarem, né? Vários pastores, e muitos pastores colocando as suas dificuldades. Eu sei, amado, que nós estamos, não só a igreja, as empresas, nós estamos passando por um momento difícil, mas é nesse momento que a pergunta vem: quem é que está chegando nesse meu cemitério? Quem é que está chegando nesse lugar de coisas mortas? Quem é que está chegando para trazer vida? E aqui, amado, há um momento de libertação, de quebra, de posicionamento. E às vezes é isso que eu e você precisamos entender. Então, ainda hoje é mais fácil e mais cômodo lançar na caverna da morte, no desprezo, aqueles que nos caem na garra do diabo, né? É mais fácil tratar alguma coisa assim, colocando para fora. É mais fácil, às vezes, nós pegarmos uma luta e colocarmos para fora e fazemos de conta que ela nem existe. É mais fácil negar. Quantas pessoas que negam? Quantas pessoas que não são capazes de enfrentar os seus sonhos? Quantas pessoas que não são capazes de sair da área de conforto e dizer: não é isso que Deus tem para a minha vida. Aqui, esse cemitério não é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar de viver essas coisas mortas. Aqui eu quero sair daqui e eu quero avançar naquilo que Deus tem para a minha vida. Amado, este não era os planos de Jesus para aquele jovem. Deus tem um plano perfeito. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Ele permita. Eu ainda creio, muitas pessoas não creem, alguns teólogos deixaram de acreditar, na soberania de Deus, na onipresença e na onisciência de Deus. Então Deus sabia daquele jovem, como Deus sabe da minha vida e da sua vida. Talvez você não esteja nessa situação que ele estava. Amém por isso. Talvez você não esteja sendo oprimido ou possesso, mas talvez você esteja vivendo um lugar de sonhos mortos. Talvez você esteja vivendo um momento de prisões. A questão é que talvez, em qualquer momento que você esteja vivendo, a pergunta que talvez você tenha que fazer para você mesmo é dizer: caramba, é isso que eu quero? Para depois tomar um posicionamento, para depois dizer: Senhor, eu quero sair daqui. Interessante que Marcos, no versículo 3, coloca assim: e nem ainda com cadeias o podiam. Marcos deixa claro que algumas situações, né, foram tomadas, mas nenhuma delas funcionava. A palavra cadeia aqui no sentido de alguém que está amarrado, e alguém que está amarrado com medo. Interessante que Marcos coloca que essa pessoa tinha medo. Interessante isso, né? Por mais que ele tenha sido abandonado pelos seus, naquele momento de reflexão, talvez naquele momento da consciência dele, ele percebe o que ele está, ou aonde ele está, e talvez no medo que ele está ali, daquela situação de abandono, ele começa a gritar. Nós não sabemos se esse jovem, em algum momento, gritou, pediu socorro. O que nós sabemos é que o Senhor vai atrás dele. Amado, a possessão demoníaca não é um mito, mas é uma triste realidade. O mundo espiritual sabe quem é o nosso Deus. O mundo espiritual sabe quem é o nosso Senhor. Então é hora, talvez, eu e você como igreja entendemos isso e nós vivenciarmos. Esse é o quadro que eu chamo a atenção no seguinte aspecto. Jesus não tinha nada, e eu repito isso, nada que fazer nesse vilarejo. Mas ele foi, por amor desse jovem. E é isso que talvez eu e você precisamos nos afastar das coisas que são colocadas via internet ou via redes sociais, né? E tantas outras que traz amargura e tristeza no nosso coração. E talvez nós precisamos nos afastar daí e dizer: peraí, o que eu creio?
O que realmente eu sei que Deus tem para a minha vida? Quais são os projetos que eu sei que Deus tem para a minha vida? E talvez esse é um tempo, meu amado, que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa aprender a se posicionar. Esse é um tempo que a igreja precisa aprender a ser igreja. E ser igreja é ser sal, trazendo sede às pessoas. Ser igreja é ser luz. Numa sociedade corrompida nos seus valores, numa sociedade onde a fragmentação de todas as convivências e relações estão fragilizadas. Pessoas que se afastaram por causa de política, pessoas que se afastaram por causa de futebol, né? Pessoas que se afastaram por tantas coisas, famílias que foram desestruturadas, valores foram quebrados. Talvez mais do que nunca esse seja um momento da igreja ir a esses sepulcros e libertar esses jovens cativos. Desde o Descende eu tenho falado com alguns pastores, essa semana eu falei com o pastor Falho, eu creio que desde o Descende, o mundo inteiro está sendo chacoalhado para que uma juventude se levante. E eu quero ver os jovens dessa casa, Monte Abraão, se levantando também, com uma autoridade, mas acima de tudo com uma experiência, vivendo talvez coisas que nós nem vamos entender, mas a fé é isso mesmo. Muitas vezes nós não entendemos, nós nos apossamos, e ao nos apossarmos, as portas são abertas. Quando o Senhor fala o seguinte, eu irei na tua frente abrindo as portas fechadas, é uma promessa que Ele coloca para a minha vida. E a única coisa que Ele espera da minha vida e da sua vida é que você saia do seu lugar e entre por essas portas. Às vezes eu vejo pessoas nos cemitérios da vida, né? Sentados esperando que alguém pegue eles para eles entrarem por essas portas. Eu sempre falo que em Isaías 45, Deus fala que abriu a porta, fez um caminho, mas não pegou ninguém no colo para levar para dentro. Somos nós que precisamos sair da nossa área de conforto. Eu coloquei uma frase que eu quero pensar com vocês. A fé dos demônios é mais ortodoxa do que a fé dos teólogos liberais. Meu amado, nós temos muito mais pessoas descrentes hoje na sua racionalidade do que entrando no sobrenatural e dizendo, eu não sei como. Você acha que Davi, talvez, quando pegou aquelas pedras, ele sabia, Deus tinha dado uma visão que o gigante iria cair? Não. Ele só sabia que Deus estava com ele. E tantas outras questões, quando Jesus começa a chamar mais próximos os seus discípulos, Jesus fala assim, vocês vão fazer coisas maiores, vocês vão fazer coisas tremendas. Eu tenho uma teoria comigo que a igreja hoje não tem feito coisas tremendas por causa dessa racionalização idiota que entrou no meio dela. Não foi isso que eu falei há pouco tempo atrás? Muitas pessoas questionando se esse jejum deve ser feito ou não deve ser feito. Quando nós deveríamos nos mover no sobrenatural. Então muitas pessoas estão descrendo, tem pessoas se afastando até de uma experiência com Deus, permitindo que a sua razão fale mais alto. Ah, pastor, mas um tempo atrás o senhor falou que crer é pensar. Sim, meu amado. Nós pensamos, mas nós não vamos deixar que aquilo que nós não entendemos, mas cremos, ocupe o lugar. Isso tem que fazer a diferença. Então Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. João vai dizer isso. Mediante a autoridade da palavra de Jesus, a legião de demônios bateu em retirada, que escravizava este homem. Eu gosto muito de pensar que Jesus não faz um showzinho para expulsar. Ele não faz nenhum showzinho. Ele simplesmente dá uma voz de comando. A igreja perdeu essa voz de comando, meu amado. Em que momento? Essa é uma pergunta que eu faço para mim. Às vezes eu penso que hoje, por causa das mídias, quando alguém é liberto, quando alguém for curado, vão dar mais destaque àquela igreja, porque ela teve poder, aquele pastor que teve poder, e talvez o nome de Jesus vai ser o menos reconhecido, porque quem morreu naquela cruz foi ele. Então eu quero que você reflita comigo isso aqui, ó. Os demônios sabem que Jesus tem o poder para expulsá-lo e mandá-los para o abismo. Os mesmos demônios que atormentavam o homem, agora estão atormentados na presença de Jesus. Isso era que a igreja deveria ser. Eu e você deveríamos entrar nos cemitérios das vidas sem sonhos, das vidas enterradas no sentido espiritual, das vidas mortas no sentido até de sonhos.
Eu e você deveríamos encontrar esses jovens cativos, esses jovens presos por tantos fanatismos, tantos ismos. Eu e você, como igreja, precisamos ser luz nas faculdades, nos nossos empregos, aonde nós estivermos. Porque talvez muitos gadarenos estão aí querendo ser libertos. E esse jovem, ele faz um pedido para Jesus, que Jesus não deixou ele cumprir o pedido. E talvez você poderia pensar, e talvez você como pastor poderia pensar, líder de célula poderia pensar, não, venha comigo, porque você vai ser um ótimo testemunho para o meu ministério. Mas sabe o que Jesus fala? Não, vai lá para a tua casa. Começa lá na tua casa. Seja luz na tua casa. Mostre na tua casa o que eu fiz. O que vai fazer a diferença. Então, amado, para nós partirmos para o encerramento, eu quero que você pense aqui comigo. Primeiro, esse homem agora liberto volta para a sua família, como um testemunho vivo do poder de Deus. Sabe qual é o meu sonho? Quando nós nos reunimos aqui, quando nós voltarmos a nos reunir, é que quando você voltar para a sua casa, e você iniciar a sua segunda-feira, as pessoas próximas de você no seu trabalho, na sua sala de aula, elas possam sentir que há uma diferença na sua vida. E quando elas perguntarem o que aconteceu, aonde você foi, você possa falar, eu estive na presença do Senhor. E você pode falar, eu estive num culto ontem. Meu amado, é hora de nós entendermos que nós somos chamados para sermos esse testemunho vivo, nas nossas casas, fazendo a grande diferença. Às vezes nós queremos salvar a cidade, queremos orar pela cidade, eu encontro tantas vozes triunfantes, Uberlândia para o Senhor Jesus, mas às vezes as suas famílias são destruídas, não tem sem vínculo. Comece a ser luz na sua casa. Aproveite essa quarentena para chamar os seus, para ter um tempo de comunhão, de relacionamento. Seja sacerdote na sua casa. Mulher, seja uma intercessora na sua casa. Homem, seja aquele que vai se posicionar na sua casa. Filhos, aprendam a honrar os seus pais. Que seja um tempo, meu amado, de comunhão, para que quando nós voltarmos a nos reunirmos, eu e você possamos vir cheios da presença do Senhor. Segunda questão, esse texto fala de coisas espirituais, de modo muito claro e simples. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Esse texto fala de Jesus mudando o curso, trajeto, como eu já disse aqui, indo para um vilarejo, que ele não precisaria ir, indo para um lugar que ele não tinha nada que fazer lá, diante da cultura hebraica, ou até do pensamento dos seus discípulos, mas ele foi lá por causa de um jovem. Ele foi lá porque ele sabia que alguém ali precisava dessa libertação. Então, meu amado, o Senhor Jesus conhece o teu coração. E Ele sabe quais são as áreas da sua vida que você precisa de libertação. Que você precisa de cura existencial. Que você precisa de cura espiritual. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Ele fazer a grande diferença na sua vida. E por último, não precisamos e nem devemos viver debaixo dos grilhões satânicos, mas podemos clamar pelo nome que está sobre todos os nomes, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meu amado, nós não precisamos viver debaixo de medos. Nós não fomos chamados para viver nos acovardando. Nós não fomos chamados para nos calar neste momento. Esse é um tempo onde a igreja precisa se levantar com uma voz profética. E a igreja precisa profetizar nos cemitérios das vidas, das pessoas, dos corações das pessoas. E dizer que esse é um tempo novo, esse é um tempo de libertação, esse é um tempo de graça, esse é um tempo que o Senhor Jesus quer e vai fazer toda a diferença. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. E nesse tempo, meu amado, colocarmos a nossa vida diante do altar. E talvez colocar, Senhor, som do meu coração. Existe alguma área que está presa? Existe alguma área que está amarrada por algum tipo de grilhões? Senhor, quebra tudo isso. Esse é um tempo de posicionamento em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?